Nós vamos iniciar nossa aula de hoje, continuando, na verdade, o que nós estávamos fazendo semana passada, né? Eu não sei se os senhores se lembram, nós estávamos trabalhando esse conceito aqui, ó, o helenismo, que é a filosofia grega, justamente a partir de Alexandre o Grande. Falou a próxima. Então, é a última parte nossa de filosofia grega, né? É a última parte nossa que nós vamos trabalhar essa temática desse tipo de filosofia aqui. Então, vamos lá, então. Só lembrando para vocês, né, rapidinho, que nós trabalhamos semana passada, nós começamos a falar desse rapaz aqui, chamado Alexandre o Grande, tá bem? Lembro para vocês também que, além de a gente ter falado de Alexandre o Grande, a gente apontou que ele era o grande discípulo de Aristóteles, estão os dois aqui, ó, Alexandre e Aristóteles, e Alexandre conquista um mundo muito amplo. E esse mundo amplo que Alexandre o Grande conquistou, está aqui o seu cavalo de guerra, chamado Bucéfalo, né? Esse mundo que Alexandre o Grande conquistou foi graças à falange, que era a formação militar. Ele começa lá conquistando a Grécia, né, com Filipe II, depois ele vai lá conquistar a Pérsia, ele vai fazer uma série de alianças militares, né? E para a gente ver como que ele era poderoso, por exemplo, nós temos aqui um exemplo da sua luta, da sua batalha contra os pauravos, né? Os pauravos são os povos lá da Índia e tudo quanto. É importante também a gente falar do tamanho do mundo estabelecido por Alexandre. Olha que mundo gigantesco, as conquistas dele são enormes. Após a morte de Alexandre, chega o Império Romano, né? Aí o Império Romano vai praticamente tomar conta deste mundo antigo. Claro que na parte ocidental deste império, Roma não se interessa por ela. E nós já fizemos uma pequena introdução, já falamos um pouquinho sobre a cultura helenística, né? A cultura que agora é comandada pela cidade de Alexandria e tudo quanto. E estávamos aqui, dentro da cultura helenística, estávamos vendo as filosofias, os modos de comportar, os modos das pessoas justamente viverem. Lembrando que nós vivemos procurando a felicidade, não é verdade? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser realizado. Então, a cultura helenística, através dessa sua filosofia, propunha 4 caminhos para se enxergar à felicidade, né? 4 vias para que o homem possa ser feliz. E justamente essas 4 vias são um conjunto de situações comportamentais. Então, a filosofia helênica é uma filosofia que nós chamamos de ética. Então, a filosofia ética mostra como o homem deve proceder, como o homem deve se comportar. E é isso que nós vamos falar na manhã de hoje. Nós vamos ver quais são estas filosofias helenistas, essas filosofias éticas, este caminho comportamental do ser humano. Eu vou seguir a disposição do livro, tá bem? Para ficar mais fácil para a gente entender e para aqueles que estão aí em casa acompanharem também conosco. Então, o primeiro que nós vamos falar, o primeiro sistema helenístico é este aqui, ó, chamado cinismo. Um colega cínico é aquele que fala com você assim, que ele, na verdade, ele é um dissimulado. Ele fala coisas, né, hoje, o cinismo é entendido como dissimulação, como falsidade. Você pergunta para o colega, eu cortei meu cabelo, ficou bonito? Ele dá o gritinho, ficou lindo, maravilhoso, parabéns. Então, é um sarcasmo, digamos assim. O responsável por criar esta filosofia cínica é um grande amigo de Alexandre, né? Alexandre dizia que se ele não fosse o conquistador do mundo inteiro, ele queria ser
Diógenes. Está aqui, ó, no pé da tela, Alexandre encontrando com Diógenes. Isso você está vendo aqui mesmo. Diógenes era um mendigo, né? Um mendigo. E esse Diógenes, então, como mendigo, ele cria um sistema que é justamente contra o sistema de vida urbano. Ele diz que a cidade prende as pessoas. Por isso que nós temos aqui uma estátua de Diógenes, e observe o que ele tem na mão. Ele tem na mão uma cava na cara das pessoas e ele dizia: será que essa pessoa é honesta? Será que esta pessoa vive realmente a verdade? Ou ela simplesmente segue os padrões impostos pela sociedade? Observe que aqui também, do lado de Diógenes, tem um cachorro. Veja aqui, ó, um cachorrinho aqui, ó. Porque a filosofia de Diógenes, que viveu de 413 a 423, a filosofia de Diógenes não é o diogenismo, mas é o cinismo, porque cinismo, na verdade, tem uma conotação pejorativa, né? É um nome depreciativo para a filosofia, já que vem da palavra kynios, que no grego, kynos, significa cachorro. Por que o cachorro? Olha para você ver. Diógenes vivia abandonado numa praça, como um mendigo, vivia numa praça. O Diógenes, ele seguia todas as suas paixões. Por exemplo, ele comia de boca aberta na frente das pessoas. Ele, quando tinha que fazer suas necessidades, ele baixava as calças e fazia na frente de todo mundo, igual um cachorro faz, né? Ele, então, até as suas necessidades, até as suas paixões sexuais e etc., se ele tivesse alguma, ele também fazia na frente de todos os indivíduos e etc. Ele tinha o mesmo comportamento de um cachorro. Você já deve ter visto um cachorrinho fazer cocô na sua frente. Ele fica olhando nos seus olhos e continua fazendo cocô. O Diógenes, então, tem esse tipo de comportamento. Por que ele tem esse tipo de comportamento? Porque ele acredita que todas as leis da sociedade são leis impostas e o homem não é livre. O homem se torna um escravo. O homem vai servir somente às suas paixões. Vejam aqui, ó, a frase de Diógenes de Sinope para a gente, né? Os homens, justamente, escravos, porque eles não têm liberdade, né? Porque eles seguem justamente as normas sociais, as paixões e etc. Então, este aqui é o filósofo chamado Diógenes. Então, quando nós ouvimos falar de cinismo, então, é um sistema filosófico, uma perspectiva filosófica que pede que as pessoas sejam o mais livre possível. O cínico, então, dentro da filosofia, é alguém que não tem governo, alguém que guia a sua própria vida. Tem até um sinônimo de obscenidade, né? Porque ele segue só os seus princípios e suas paixões. Então, cínico, a gente pode traduzir por uma palavra dentro da filosofia. A gente pode traduzir pela palavra dissimulação ou pelo termo falsidade. Então, quando você não diz uma verdade, quando você dissimula os princípios e as coisas. Então, aqui, meu caro estudante, este sistema é o chamado sistema cínico, né? O cinismo dentro da filosofia. Lembrando para vocês que é um sistema comportamental, de novo, né? É um sistema ético. Então, pelo cinismo, o homem não vai obedecer às convenções sociais. Ele vai desobedecer às normas que a sociedade lhe impõe. Próxima, filosofia helenista.
A próxima filosofia helenista se chama estoicismo. Eila aqui, né? Segunda filosofia helenista, quem estiver acompanhando de casa com o livro, a página 62, tá bem? Pela filosofia helenista, né? Pela filosofia helenista, a gente vai observar, então, que o estoicismo aqui é completamente distinto do cinismo. O estoicismo foi fundado por este rapaz aqui, vou colocar o nome dele aqui, ó, Zenão de Cítio. Tá vendo? O Zenão de Cício. Vocês podem encontrar aí algumas transliterações um pouco diferentes, né? Isso é normal, já que vem da língua estrangeira. O Zenão, aqui está, de 333 a 266 a.C., ele montou uma cidade em Chipre, na ilha de Chipre, né? E a escola estoica era uma das principais correntes de pensamento do mundo antigo. Aqui eu vou colocar para vocês os elementos mais importantes, as ideias principais e tudo quanto, lembrando para vocês que talvez, né, já que as questões são muito práticas dentro do Enem, talvez assim dentro do Enem mesmo, da prova do Enem, para a gente entender bem o estoicismo, fica um termo, uma palavra, uma ideia. A ideia de autocontrole. A pessoa se controlar diante das várias situações da vida. Autocontrole. Então, observem que esse termo aqui, autocontrole, vai servir demais para o cristianismo, que vai ser a próxima filosofia que nós vamos estudar. Então, o que fala o estoicismo? O estoicismo, ele prega a apatia e a ataraxia, palavras gregas que significam uma atitude de impassibilidade absoluta diante das situações que o mundo apresenta. Então, o estoico, ele é um sujeito que observa o que está acontecendo. Ele vê o que está acontecendo, mas ele, digamos assim, ele não intervém. Ele não intervém porque, para ele, a verdadeira felicidade está no sentido da observação, do indivíduo se controlar, né? Este controle, a ataraxia, ela é justamente um estado de paz interior. Paz interior. Então, a pessoa ela está tranquila, o mundo pode estar acabando, mas a pessoa está na boa, está na paz, está na tranquilidade. Ela chegou à paz interior, ela chegou na ataraxia. Então, é o grande objetivo do estoicismo, que o homem possa compreender a realidade e que este homem que compreende a realidade possa se controlar mesmo diante das coisas. Está vendo? Então, para a pessoa ser feliz, para o sistema estoico, para o homem buscar a felicidade, ele deve viver segundo 3 princípios básicos, né? São 3 ideias, 3 princípios básicos que vão governar o homem nesta busca de felicidade. Então, vamos ver, então, como é que o homem pode chegar a ser feliz. Primeiramente, o homem chega a ser feliz conservando a si mesmo, não entrando em confusão, não entrando na briga, né? Observando as coisas, tendo autocontrole, tá, gente? Autocontrole diante das coisas da vida. Um outro elemento muito importante, o segundo elemento, né? Que o homem deve se
apropriar de tudo, ou seja, deve entender todas as coisas, deve ter a capacidade racional e intelectual de saber como que o mundo funciona. E o terceiro elemento, né, que faz aqui a tríade da felicidade para o estoicismo, é a pessoa estar bem com ela mesma, ela conciliar-se consigo mesmo, né? Ou seja, de novo, vamos voltar aqui no termo, autocontrole. A pessoa se controla diante das coisas da vida. Bem, então, meu caro estudante, quando você ouviu falar, né, e quando nós ouvirmos falar, tiver uma questão sobre estoicismo, olha para você ver, a dica que eu dou para você é justamente guardar a palavra autocontrole. O sujeito que tem autocontrole, ele vai se conservar diante das situações. Quem tem autocontrole se conhece. Quem tem autocontrole domina os sentimentos, domina a razão, domina os elementos. E este sujeito, então, né, ele vai ter a noção do bem. Então, a felicidade é o homem que sabe o que está acontecendo, mas se controla diante das situações. Bem? Então, e ele coloca a razão na frente de todas as coisas. E ele também tem uma definição daquilo que é o mal, aquilo que é coisa ruim. O que é uma coisa ruim? Uma coisa que vai contra os princípios racionais, que danifica a razão humana, né? Que destrói a razão humana. Então, este é o segundo sistema filosófico. São palavras diferentes, faça muita atenção. Você tem que, em casa, estudar justamente pensando que, com estes termos diferentes, essas palavras assim novas, o Senhor tem que entender muito bem o que significa. Então, foi o segundo sistema, sistema de Zenão, estoicismo, tá ok? Lembrando que estoicismo, porque ele ensinava, entre as portas da cidade de Chipre, então, Poikilé, da Estoa Poikilé, chamava-se a porta em grego, por isso ele recebeu o nome de estoicismo. O que o estoicismo prega é o autocontrole, bastante simples, né? Então, o cinismo, que nós vimos anteriormente, de Diógenes, e contra os princípios sociais, né? O homem, então, que não diz a verdade, é o homem dissimulado. Agora, o estoicismo de Zenão, né? O estoicismo de Zenão prega, portanto, o autocontrole diante das situações da vida. Próximo sistema. Esse talvez seja o mais conhecido, o mais famoso, o mais falado, o mais estudado dos sistemas helenísticos. É deste rapaz aqui, né? É do senhor chamado Epicuro. Então, é a filosofia epicurista. Também, talvez seja o mais simples e o que a gente vai guardar com maior facilidade. Porque a felicidade, né, para um epicurista, ela está nos prazeres. Lembrando, prazeres moderados. Vou grifar junto aqui, ó. Prazeres moderados. O homem vai ser feliz, vai viver tranquilamente, vai viver bem, quando ele atingir esse estado de tranquilidade e libertação. Essa ausência de sofrimento está quando o homem consegue colmar seus desejos, quando o homem consegue satisfazer os seus desejos particulares. A escola de Epicuro, é mais fácil, leva o nome dele mesmo, né? Epicuro nasceu em 341 e morreu no ano de 270 a.C., então no século III, ou seja, na época mesmo aqui do helenismo, né? E ele fez muito sucesso
porque é a filosofia do aqui e o agora. É a filosofia do momento atual, do momento presente. Bem, é feliz o homem que segue os prazeres, mas o prazer não vale de ontem. Uma pessoa, por exemplo, que gosta de tomar uma cachaçinha, um aguardente, ela tomou um aguardente ontem, opa, ela se realizou, ficou feliz, moderadamente, tá, gente? Beber com moderação. Então, ele ficou feliz, alegre. Mas a de ontem já passou. Então, a de amanhã está lá dentro da cabeça, é só um sonho. Agora, que vale é a gente tomar um agora, neste momento, realizar o prazer aqui e agora. Então, é a filosofia chamada dos prazeres. Lembrando, prazeres moderados. Ok? Muito simples. Os prazeres, né, segundo a escola do Epicuro, do epicurismo, são de 3 maneiras. Tem 3 tipos de prazeres. Vamos lá vê-los e entendê-los. Temos os prazeres que são chamados naturais e necessários. Olha para você ver. Um prazer natural e necessário, né? Aqui esse I aqui com a ideia de adição, uma coisa natural, mas necessária. Por exemplo, beber. Beber água é agradável, é um prazer matar a sede. Então, tá na casa aqui, nós podemos até chamar daquelas coisas que vão saciar as nossas apetites, né? O nosso apetite. Então, não é uma coisa transcendental, é uma coisa física, é relacionada ao corpo, são os apetites que o corpo tem, coisas que nos dão prazeres aí no dia a dia, e coisas simples, naturais e necessários, como comer, beber, nós acabamos de falar, dormir, cagar, são todas coisas assim que satisfazem os indivíduos, que dão prazeres às pessoas, estão ao alcance de todo mundo. Todo mundo, né, alcança estes prazeres moderados. Então, ele não é só para o rico, não é só para aquele que pode ir lá no jardim de Epicuro. A escola dele funcionava dentro de um jardim, né? Não é só para aqueles que podem ir lá e se desfrutarem destes elementos, né? Lembrando que os jardins de Epicuro ficam tão famosos quanto a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, uma das escolas mais procuradas. Então, ele mostra como é que as pessoas podem alcançar os prazeres nas coisas simples, tomando um arzinho, sentindo uma brisa da manhã, comendo, dando, por exemplo, você vai comer um figo bem docinho, você aproveita cada mordida, você sente o prazer em cada degustação. Então, você não vai comer igual um glutão, você não vai jogar tudo para dentro da barriga de uma vez só. Cada mordida é um prazer, né? Então, você aproveita cada momento simples da vida. E eu lembro, a vida é veloz e a vida é passageira. Aproveite realmente estes prazeres enquanto você pode. Então, os primeiros prazeres, naturais e necessários, são os prazeres que um epicurista deve buscar. Agora, tem outros 2 tipos de prazeres. Tem os prazeres chamados naturais e não necessários. Por exemplo, dormir é um prazer. Nossa, um prazer agradável, principalmente para o jovem, para você que é adolescente, você gosta muito de dormir. Agora, é um prazer natural. Não necessário é dormir, por exemplo, em vestes de seda, ou dormir com travesseiros de pena de ganso, tá ok? Dormir numa cama king size, por aí vai. O importante é o natural e o necessário. Cagar é muito bom. Agora, cagar num vaso de ouro é não necessário. Então, tem o prazer natural e tem aqueles que são necessários. Beber é importante. Beber água, por exemplo. Agora, uma bebida refinada, né, um vinho aí,
fino e etc., é não necessário. Beber é importante. Bebida refinada, não necessário. Terceiro tipo de prazer é o prazer não natural e não necessário. Exemplo, a riqueza, né? Não é nem natural nem necessária. Porque se uma pessoa é muito rica, ela está tirando de alguém. Então, é contra a natureza. E, evidentemente, nem todo mundo pode ser rico. Não pode ser uma coisa para todos os indivíduos do planeta. O poder e o prestígio é a mesma coisa, não podem ser para todos. Então, é um prazer, mas não é um prazer epicurista, porque o prazer epicurista é justamente aquele prazer moderado, aquele prazer que todos os indivíduos devem alcançar de modo tranquilo, de modo natural. Então, é bastante simples, né, o epicurismo, ele não tem muita dificuldade. Você lembrando, então, dos prazeres naturais e os prazeres necessários, as coisas simples aí do dia a dia, você vai alcançar a felicidade nessas coisinhas aí do dia a dia. O epicurismo, para a gente entender melhor, ele tem isso aqui, ó, o chamado tetrafármacon. Tetra, quatro medicamentos, 4 coisas que Epicuro apresenta para a gente chegar à felicidade. Tetrafármaco. 4 elementos que nos fazem alcançar uma vida feliz. Vamos lá, então, nesses 4 elementos. Então, aqui é a mesma gravura que os senhores têm no livro, né? Te exportei lá do livro, da página 64, página 64 do livro. Então, para a gente entender melhor, ei-la aqui. Vamos lá. Primeiro tetrafármaco do epicurismo. Não temer os deuses. Não temer os deuses. Ele não está falando aqui que os deuses não existem. Ele não está aplicando o ateísmo. Mas ele está dizendo o seguinte: se os deuses existem, ou não existem, né? Se os deuses existem, eles estão ocupados com os afazeres deles. Estão lá no céu, ou lá no Panteão, ou no Monte Olimpo, sei lá onde eles se encontram, né? Então, os deuses, então, que estão lá, o homem não deve se preocupar com eles, o homem deve se preocupar com essa vida do aqui e do agora, lembrando que os prazeres são os de hoje, não valem os de amanhã. Então, não tem preocupação futura. O homem não precisa se controlar diante das situações. Não precisa se controlar de jeito nenhum. Então, este é o grande elemento aqui, né? Não temer os deuses. Então, foi a primeira coisa. Segunda coisa, você não precisa temer a morte. Você não precisa ter medo da morte. A morte vai chegar para todos os homens. A morte vai chegar para todo mundo. Ela vai alcançar todo homem. Se você ficar preocupado demais com a morte, você só está preocupado com amanhã. Você não está vivendo o momento presente. Você não está vivendo hoje. Então, lembrando, a morte é coisa de amanhã. E para ele, então, morrer, morreu. Terceiro elemento, né? O prazer, é um princípio, está ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode alcançar os prazeres. São os prazeres naturais e os prazeres necessários. Eles estão ao alcance de todos os indivíduos neste planeta. Todo mundo pode alcançar esses prazeres naturais e necessários. Outra coisa, a dor. O último elemento, a dor. Não temer a dor. O mal, né? A dor, ela é breve, ela passa, ela deve ser suportada. Lembrando, você suporta a dor para daqui a pouco você chegar à felicidade, para você chegar à realização. Toda dor é passageira, né? E você deve passar por ela para chegar à realização. Então, através disso aqui, meu caro estudante, meu caro amigo, através desses 4 princípios, esses 4 medicamentos, o homem deve chegar de novo ao termo que nós vimos antes, ataraxia.
ataraxia. Então, a ataraxia é o caminho que o homem faz em direção à paz interior, à imperturbabilidade. É a palavra ruim de falar. Então, o homem se torna imperturbável. O homem chega à felicidade. Essas coisas levam o sujeito a ser feliz, à realização plena, aquela paz buscada interiormente. Entretanto, né, aqui a gente tem que dizer uma coisinha também, o epicurismo, ele também vai ser vivenciado demais pelos romanos. No Império Greco-Romano, né? Roma conquista pela força, mas as ideias vêm da Grécia. Então, o Império Romano, ele descobriu o epicurismo. Só que Roma transformou o epicurismo. Como assim Roma transformou o epicurismo? Roma não queria viver os prazeres moderadamente. Ela queria viver o prazer exageradamente. Então, aqui está. O prazer exagerado chama-se hedonismo. Hedonismo. Então, o hedonismo é uma corrente do epicurismo. O hedonismo é a busca pelo prazer de modo exagerado, de modo excessivo. Tem aqui, eu coloquei essa gravura aqui, principalmente, que aparece no livro Filosofando, né? Quem estudou nas escolas públicas aí, já teve o livro Filosofando, deve lembrar desta gravura, está lá no livro Filosofando. Dá para você ver, esse aqui está se deleitando com os prazeres. Está gordo de alegria, está feliz com a barriga cheia, né? Está comendo exageradamente. O hedonismo, então, é o prazer não mais moderado, mas é o prazer exagerado. Os romanos adoravam. E era uma coisa, meu caro estudante, muito importante para o soldado. Isso mesmo, para o soldado. O que era importante para o soldado? Porque o soldado ele não ficava preocupado se ele vai morrer, ele não tem medo da morte. O soldado não ficava com medo da dor, a dor passa, né? O soldado, antes da guerra, ele vai viver todos os prazeres, vai pensar só no agora. Ele vai viver do agora, ele vai viver do momento atual, ele vai viver do momento presente. Tá ok? Se tiver que morrer, morreu. Agora vamos aproveitar. Ele vai aproveitar a vida e tudo quanto. Muito importante para motivar os soldados também do Império Romano. Então, o nome desta vertente do epicurismo, voltado para o prazer exagerado, é hedonismo. Então, marque aí, né, nas suas coisas, no seu caderno e etc. E nós vamos ter ainda o último elemento, para a gente finalizar a aula de hoje. Falta só 3 minutos, então o tempo passa muito rápido. O nome desta última corrente, dessa quarta corrente helenista, é ceticismo. O cético, né? O ceticismo foi justamente estabelecido e criado por este rapaz aqui, ó, Pirro de Élida. Ei-lo aqui, o Pirro de Élida. Então, a partir de 365 até o ano de 270. Então, existem vários tipos de ceticismo. Esse primeiro ceticismo, nós estamos falando de suspensão do juízo. Talvez o ceticismo mais conhecido seja negar os princípios religiosos, ir contra a religião. Mas atenção, este aqui é a suspensão do juízo. Então, é um tipo de ceticismo de Pirro, chamado de pirrorismo. Então, podem colocar isso também para vocês, né? Até para tentar enganar os senhores aí. Pirrorismo de Pirro é também ceticismo. É uma das vertentes do ceticismo. Nós vamos estudar outras vertentes céticas na sala de aula. Mas, por enquanto, nós vamos ficar com esta, que é a suspensão do juízo. O que significa? Diante de alguém que fala, diante de alguém que te ensina alguma coisa, você fala assim, não confio. Para mim, não é seguro. Não existe nenhum conhecimento seguro. Tudo é incerto. Tudo é aparente. Tá? Então, olha para você ver, tudo pode ser contestado. Contesta todas as coisas. Então, o ceticismo é um tipo de conhecimento, né? Se a gente pode
definir assim em breves coisas, é o sujeito que acredita nele mesmo. É o sujeito que acredita que ele é o dono da verdade, né? O que eu acho, o que eu considero. Então, dono da verdade, no sentido que a opinião dele se sobrepõe a todas as outras opiniões. É o que eu considero verdadeiro. É o que eu acho, é o que eu digo. Então, o sujeito que se torna dono do conhecimento contesta todas as outras verdades. Ok, meu caro estudante? Olha para você ver, né? Nesta manhã nós vimos 4 princípios importantes: cinismo, estoicismo, epicurismo e ceticismo. Faça os exercícios, a gente está sempre à disposição. Tiver alguma dúvida, mande para a gente através do WhatsApp. Eu procuro responder os alunos o mais rápido possível, né? Então, você faça os exercícios aí, a partir da página 65. É da página 65 até a página 70. É uma boa quantidade de exercícios. Tem mais de 20 exercícios aí para os senhores fazerem e treinarem sobre estas filosofias. Tá bem? Está faltando só 1 minuto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de se manifestar? Então tá, então. Fica um abraço aí para vocês. Nos encontraremos muito em breve. De novo, feliz Páscoa, tá, galera? Um abração. Até a próxima.